gostaria de comentar com vocês hoje é o seguinte: quem aqui se lembra da história do calendário Maia e que eles falaram que o mundo terminaria em 2012? Quem se lembra disso? E todo mundo bobagem, que o mundo acaba nada, isso aí é bobeira. Esse negócio da serpente voadora, né? No lado dos moros, a serpente que morde o seu próprio rabo. E todo mundo falando, ih, bobeira, bobeira isso aí, não tem nada a ver. E se eu disser para você que, na minha singela, humilde opinião, o mundo realmente acabou em dezembro de 2012? Pensem junto comigo, como era o mundo em 2012 para trás e como se tornou o mundo depois disso. O mundo simplesmente mudou por completo. Nós não vivemos mais no mesmo mundo. E isso faz parte de uma agenda. É uma agenda que está sendo deliberadamente implementada. É uma agendinha, eles têm uma agenda com datas específicas e coisas específicas que precisam ser implementadas até essas datas. Mas, Daniel, essa agenda é de quem? É a agenda de quem manda, né? Vamos dar um exemplo aqui do microcosmo, né? Por que eu disse isso? Muitas vezes você consegue entender melhor o macro quando você olha o micro, porque o macro e o micro eles guardam semelhanças importantíssimas. Se você quer pensar como é que é o sistema de controle do planeta Terra, pense como é o sistema de controle dentro de um condomínio. Você sabe que muitas vezes dentro de um condomínio você tem um síndico, você tem ali o conselho deliberativo, você tem as assembleias do condomínio, mas na verdade muitas vezes quem manda no condomínio não é o síndico. Às vezes tem um cara dentro do condomínio que ele é meio cara que atua um pouco à margem da sociedade e todo mundo tem medo dele. Tem às vezes um cara que é mais assim incisivo, que às vezes ele fala grosso, fala mais alto, e ele que acaba mandando, o síndico abaixa a cabeça para ele. Então, assim como dentro de condomínios existem regras, mas parece que as regras não são iguais para todos, e às vezes elas são alteradas para poder favorecer aquele que manda dentro do condomínio, no nível global é a mesma coisa. O PIB dos Estados Unidos gira em torno de entre 17 e 20 trilhões de dólares. Só uma empresa, e aquela empresa que traduzindo para português, Pedra Escura, da Vanguarda, né? Estou traduzindo os nomes para português, tá? Vanguarda, Pedra Escura, deixa eu ver aqui, Ponte Água, estou traduzindo o nome desses controladores do mundo. Essa galera manda, quem tem dinheiro manda, ok? E esse pessoal tem uma agenda, e a agenda deles hoje é muito clara. Qual que é a agenda deles? Implementar o controle. Como assim implementar o controle? Vamos usar um outro microcosmo aqui. Imagine que você tem uma fazenda. A gente poderia até dar o exemplo do livro Animal Farm, do George Orwell, né? Junto com a gente sabe 1984, famosão, mas tem o Animal Farm. Em português a tradução virou, em vez de a Fazenda dos Animais, que eu acho que ficaria um nome muito simples, eles traduziram como a Revolução dos Bichos. Imagine que você tem uma fazenda e você tem ali um galinheiro cheio de galinhas e você tem uma criação de gado. Você quer o quê? Você quer que o seu gado de corte produza boas carnes, você quer que a sua galinha produza ovos abundantes e a carne de frango também. Você quer que a sua vaca leiteira produza o leite, um leite bom e de forma recorrente. E o que você vai fazer para garantir isso? Você vai dar todos ali os produtos que esses animais de criação precisam ter para ficarem muito produtivos. Talvez não muito saudáveis, mas muito produtivos. Agora, imagina se de repente a vaca pare de produzir leite, a galinha pare de produzir os ovos. Imagina o boi falando, ó, eu não quero que você use a minha carne, não. A galinha falando, eu não quero que você comercialize meus ovos. E a vaca falando, eu não quero que você venda o meu leite. Ou seja, o dono dessa fazenda, ele precisa ter o controle sobre a produção, e para ter o controle sobre a produção, ele precisa ter o controle sobre os produtores. Conclusão, essas pessoas olham para o mundo e para as pessoas do mundo como se fosse a vaca leiteira, o gado de corte e a galinha que produz os ovos.
eles literalmente olham para as pessoas assim: o que nós precisamos fazer para garantir a continuidade e a maior eficiência da nossa produção com o menor gasto e sem ninguém reclamar de nada. É isso, a agenda é isso. O que é a agenda? Controle, concentração de renda e concentração de poder. O que acontece depois da Idade Média? Depois da Idade Média, na Idade Média, obviamente, vigorava o sistema feudal. O sistema feudal era o seguinte: as terras eram do suzerano e os vassalos eles tinham uma autorização para usar a terra emprestado, e boa parte do produto da terra ia para o dono da terra. Então era assim, prestava essa terra para o pessoal poder explorar a terra, mas obviamente boa parte do fruto do trabalho ia para o dono da terra. Conclusão: se você estuda o feudalismo, sistema que vigorou até o fim da Idade Média, né? Alta Idade Média, fim do Império Romano Ocidental; Baixa Idade Média, fim do Império Romano Oriental, 1453, com a queda de Constantinopla. Na Idade Média, vigorou o feudalismo. E o que acontecia no feudalismo? Preste muita atenção agora. Qual era o grande mote do feudalismo? Você não vai ter nada, mas será feliz. Ok? É por isso que hoje, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso no meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, nós estamos vivendo uma era do neofeudalismo marxista. Perfeito? Neofeudalismo marxista. Então, o que eles querem é restituir uma era feudal, onde o rei domina tudo, o rei não é escolhido por ninguém, eles, a própria elite escolhe os reis, fazendo muitas vezes um acordo entre eles mesmos. Você sabe, depois que o Império Romano terminou, após as múltiplas disputas e batalhas bárbaras, né, com os bárbaros, o Império Romano sucumbiu, mas através de uma aliança entre uma nova nobreza germânica e o novo poder religioso que surgiu com o catolicismo romano, eles criaram um novo império, o Sacro Império Romano Germânico. O Império Romano Germânico é uma aliança entre dois poderes enormes: o poder da coroa, da nobreza, e o poder de Roma. E assim, nessa aliança, eles dominaram o mundo durante muito tempo. Obviamente, houve instabilidades nesse período. A gente teve ali a Batalha dos 100 Anos, a Batalha dos 30 Anos. Tivemos ali, no contexto do Reino Unido, Batalha das Duas Rosas, né? Na era feudal, a sociedade era organizada de uma forma chamada sociedade estamental. O que significa sociedade estamental? É um pouco semelhante à sociedade de castas na Índia, né? Na Índia, o cara nasceu numa casta, já era, ele vai ser daquela casta eternamente. Você tem os Brahmanes, que são a classe superior, e você tem a classe inferior, que são os Dalits, né? Que surgiram do pé, né, de Brahma, enquanto os dominantes nasceram da cabeça. Então não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr. Nasceu numa casta, vai ser daquela casta eternamente. Isso na Índia. Vigora isso até hoje. No contexto europeu medieval, feudalista, você tinha a sociedade estamental. O que é a sociedade estamental? Sociedade estamento é o que a gente chama de mobilidade social. O cara nasceu filho de um pedreiro, ele vai ser pedreiro. Filho do padeiro é padeiro. Filho do ferreiro é ferreiro. Filho do nobre é nobre e filho da elite é da elite. Não tem essa ascensão social. Não tem como o cara ascender socialmente, ele subindo, né? Aquilo que ficou tão celebrado nos Estados Unidos, né, com a ideia do self-made man, o homem que faz o seu próprio destino, dentro do American Way of Life, né, o estilo de vida americano. O estilo de vida americano é isso, né? O cara que começa do nada e vira um grande magnata, né? Eles adoram esse negócio do cara que começou pequenininho e cresceu, né? É o homem que faz o seu próprio destino. Não só o indivíduo norte-americano tem essa ideia do self-made man, né, o homem que faz o seu próprio destino, mas eles têm a ideia também do destino manifesto. O que é o destino manifesto? Eles têm um entendimento de que Deus criou e levantou os norte-americanos para que eles possam dominar o mundo e se tornarem os xerifes do planeta Terra. Então, no final das contas, o que eles estão querendo é
Reinstituir o feudalismo, criando o neofeudalismo, que é você não vai ter nada, mas vai ser feliz, tudo que você precisar, você vai pegar emprestado de quem? Do suzerano, ou seja, a reinstituição do sistema de suzeranos e vassalos, onde o suzerano é dono de tudo, o vassalo não tem nada, mas ele é feliz, porque ele tem o panem et circenses, ou seja, o pão e o circo. Se a barriga dele estiver cheia e ele tiver a sua diversão do teatro, do estádio, dos circos, né, como havia no Império Romano, circos máximos, o Coliseu, né, as corridas de biga, né, as batalhas dos gladiadores, que hoje são os jogos de futebol, a cervejinha do fim de semana, o churrascão do fim de semana e o UFC, né? Então, as mesmas batalhas de gladiadores, onde o cara consegue fazer uma catarse, né, do que ele queria fazer com o sistema, ele vê ali os dois gladiadores, né, contemporâneos ali do UFC. Então, essa 12/12/2012, ela se torna muito mais explícita. Essa agenda envolve impedir a ascensão social, impedir que o vassalo se torne um novo suzerano, como foi o que aconteceu com o fim da Idade Média. Com o fim da Idade Média, o mercantilismo começa a vigorar, a era dos grandes comércios, a filosofia liberal começa a surgir com Adam Smith, John Locke, Davi Ricardo, e esses caras começam a dizer que não deve haver um grande controle sobre a sociedade deve ter total liberdade, a economia se autorregulamenta, então o Estado mínimo, o Estado pequeno. Então eles começaram a pregar isso, que o Estado deveria ser menor e cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Daí, obviamente, surge o liberalismo, a filosofia liberal, que ficou tão célebre com Ludwig von Mises, seu discípulo Hayek e depois os outros que continuaram esse trabalho. Então, o que acontece no final do feudalismo? Com o mercantilismo e as liberdades mais afloradas, uma nova classe de elite surge, porque os caras ganham muito dinheiro. Só que o problema é que eles tinham muito dinheiro, mas não tinham prestígio social, poder econômico, mas não poder simbólico. E aí surgem as revoluções burguesas, como, por exemplo, a Revolução da França, que foi muito light, né? Você sabe. E aí eles inventam a história de acabar com o antigo regime das monarquias europeias, começa a querer derrubar todos os reis. Veja o que fizeram com a monarquia de Moscou, o que fizeram com a monarquia francesa, né? A Maria Antonieta, rei Luís XVI, o que eles fizeram com eles? Sempre com muito carinho, muita educação e uma filosofia muito bela, né? Da liberdade, igualdade e fraternidade. Então vocês vejam que o sistema dominante acabou sendo tendo seu tapete puxado por uma classe que ascendeu socialmente, né? Pessoas simples se tornaram grandes comerciantes, ganharam muito dinheiro e puxaram o tapete da nobreza. O que eles estão querendo fazer? Resolver esse problema. Resolver esse problema como? Em nome da defesa do meio ambiente, do aquecimento global, do respeito ao diferente, e da melhoria a maior eficiência do comércio e do sistema de pagamento, eles querem restituir o mote feudal do você não vai ter nada, mas vai ser feliz, tudo que você quiser, você vai pegar emprestado, será entregue na porta da tua casa por um drone. É a restituição desse feudalismo. E isso em nome de um projeto muito lindo de proteger o meio ambiente, proteger as criancinhas, proteger os menos favorecidos. Então, é um projeto muito genial, porém maquiavélico, porém sinistro, que está enrolando a maioria da população no mundo. E é impressionante você perceber que um sistema altamente concentrador, ele vai ser instituído com a anuência das pessoas. É igual aquele sapo sendo cozinhado na panela, achando que está tomando um banho numa sauna. Ah, que gostoso essa água quentinha aqui. Daqui a pouco ele foi cozido e nem percebeu. É exatamente isso que eles estão fazendo. Assim como em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, eles instituíram um sistema dos mais tirânicos da história, a mesma coisa está sendo feita agora, em nome de cuidar do meio ambiente, ok? Então, na minha singela e humilde opinião,
O mundo acabou no dia 12/12/2012, porque em 2013 já foi, o mundo já estava totalmente diferente. Em 2013 foi uma mudança drástica e repentina. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Pensando no mundo pré-2012, o mundo como ele está hoje, 13 anos, 11 anos depois, 2023, o que você acha? Se você olhar realmente aquele mundo em que nós vivíamos, esse mundo não existe mais não, ok? E a última reflexão nessa live de hoje. Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Estude história e entenda o que está acontecendo. Agora, claro, o nosso projeto da Arca, que está chegando dia 2 de outubro, ele vai ser uma espécie de oásis nesse mundo em colapso. Assim como nós vimos o declínio do Império Romano, a gente está vendo o declínio da ordem internacional norte-americana, do globalizada, né? Da globalização. Essa ordem acabou. O dólar como o equivalente geral de valor, ou como reserva de valor mundial, acabou. Então, nós estamos vivendo uma época de transição de ordens internacionais. Ray Dalio, um bilionário lá do fundo Bridgewater Associates, ele do hedge fund, né, o fundo de proteção, ele escreveu o livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação. Como as potências ascendem e caem. Ali ele mostrou exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje não é novo. Eu acabei de mostrar para você que é um retorno ao feudalismo, mas você precisa entender para onde o mundo está indo para você poder se proteger. Na Arca você vai ter isso.